Fala, meu povo, beleza? Ó, mais um tema extremamente interessante. Acho que eu tô mais empolgado com os temas, porque vem gente, um melhor que o outro. E esse agora, desafios da inclusão digital no Brasil. Um tema muito forte, tendo em vista esse ano que nós estamos vivendo, tá? E para começar, eu vou fazer já um parênteses ali, sobre pediram dicas de filmes, séries, para um texto como esse que vai mostrar a desigualdade num país como o Brasil, né? Então, dica número 1, O Poço, disponível no Netflix, caso você queira usar para começar a discussão desse texto sobre inclusão digital. Muito top. Segunda opção, Parasita. Nossa, um filme muito badalado no Oscar, né? Posso usar esse filme para começar o meu texto, abrir a minha introdução com uma dessas duas opções? De boa. Então vamos colocar ali do lado, caso você queira e queira ver os dois, né, gente? Super dica muito boa. Tranquilo. Pausa. Voltamos para a introdução. Sandro, mas além dos filmes eu posso começar como? Você pode começar mostrando e destacando, né, com o advento da internet, ele revolucionou os meios de comunicação e as formas de se comunicar, né? E a gente passou por esse boom, nesse processo aí de globalização e de como isso tudo foi impactante no mundo todo, ao redor do mundo a gente tem a presença muito forte é, da internet, especificamente, né? Ponto. No entanto, no Brasil, a gente nota que essa inclusão digital, essa digitalização do corpo social, ela não se efetivou da maneira como deveria e não ocorre da maneira como deveria em relação a direitos e oportunidades, né, iguais a todos. Então é o meio da minha introdução, sim. E aí eu vou para onde? Eu quero mostrar o que nesse texto? Eu quero mostrar como essa inobservância estatal, essa negligência governamental, essa inércia governamental, olha as opções de termos ali, para não ficar na inobservância. Como isso tudo, né, teve e gerou implicações muito fortes ao corpo social. Aí você fica com uma tese muito top, beleza? Fechou? Então temos uma introdução bem recheada, bem montada, bem organizada. Desce lá, gente, vai lá para o seu D1. No seu D1, você vai mostrar especificamente o que no desenvolvimento 1? Você vai mostrar, gente, a heterogeneidade do nosso país. Como a gente vive num país em que a gente tem uma região, pensando em sul e sudeste, a gente tem regiões com um processo de inclusão digital muito forte, de desenvolvimento social e econômico muito forte, e a gente tem outras regiões em que a digitalização ela não ocorreu e em termos de oportunidades aquilo não ocorre como nas outras regiões sul e sudeste, norte e nordeste, não como sul e sudeste. Beleza. Isso tudo, o que isso significa? Isso significa que, como a gente vai discutir inclusão digital no Brasil, se a gente tem regiões em que o saneamento básico é extremamente precário, ou seja, as disparidades regionais em relação a acesso à educação, em relação até a computador, quando você nota que 42% só dos domicílios brasileiros, segundo o último dado, mostram que as pessoas têm, 42% das famílias têm computador em casa. Então você tem uma região com muitas dificuldades de infraestrutura básica, e aí se falar de inclusão digital é estranho e é difícil de se falar num assunto de inclusão, sendo que as pessoas não têm necessidades básicas atendidas. Por outro lado, ou paradoxalmente, a gente tem regiões em que existe sim um acesso à internet, existe sim um oferecimento à infraestrutura básica, saneamento, existe um nível educacional mais alto, os índices relativos à qualidade de vida são maiores, enfim, a gente tem nesse desenvolvimento um parágrafo para mostrar que é difícil, é um desafio realmente incluir digitalmente o Brasil, uma vez que a gente tem uma sociedade com muitas disparidades regionais. Tá, Sandro, posso dar mais uma diquinha aí sobre repertório, além de tudo isso aí, para rechear o meu D1.
Você pode falar do Rousseau, do contrato social, em relação às oportunidades que deveriam ser oferecidas por parte do poder estatal. Putz, vou dar uma olhadinha nisso aí e vou ver se eu encaixo no meu D1. Tranquilo? De boa, sem problema nenhum. E aí eu vou para onde? Eu vou para o meu D2. Sandro, se eu mostrei todas essas questões relativas às disparidades regionais, porque é tão difícil, né, incluir digitalmente o cidadão no Brasil, aí eu vou no D2 e eu mostro o que, gente? Que apesar disso tudo, a gente vive um processo, o Brasil é um país interessante nesse aspecto, justamente também por conta disso, né, a gente vive um processo crescente de digitalização. É óbvio que isso vai gerar uma série essas diferenças, essas discrepâncias geram problemas, gente. Elas geram por quê? Porque se eu não tenho, as pessoas não têm acesso à informação, as pessoas, óbvio, passam por um processo de alienação, né? E é como se elas tivessem uma negação dos seus direitos. E isso tudo leva, eu não tenho informação, gera um processo de alienação, as oportunidades não serão as mesmas, ou seja, o desafio de incluir digitalmente, caso ele não seja encarado de maneira forte, ele gera e gerará uma segregação social muito intensa, uma marginalização de grupos. Aí quando a gente pensa, poxa, de incluir digitalmente, a gente está falando só de internet. Não, nós estamos falando do cidadão ter a capacidade, a possibilidade, né, a igualdade de desenvolver as suas atividades cotidianas todas, cumprir com as suas atividades usando as ferramentas necessárias e que são tão presentes no século XXI. Poxa, um celular, pagar uma conta, ter acesso à internet, ter condição de acessar o banco, enfim, é preciso que o cidadão seja notado, e até o Henry Ford, aí lembrando de uma citação bem interessante, ele disse que o progresso, ele é real quando essa tecnologia é disponível a todos. Quer dizer, se ela é disponível a todos, sim, aí o progresso se efetiva. Beleza, então nós temos aí um D2 mostrando como o desafio é forte, é muito complicado, né? Mas é possível e ele traz aspectos extremamente positivos. E quando não, ele gera implicações muito fortes ao corpo social, à sociedade, tá? O termo que você quiser usar aí no seu D2. Beleza, bora descendo mais vamos para o último parágrafo. Sandro, vamos para a API, ou vamos para a nossa proposta, vamos para o nosso fechamento. Óbvio que a gente vai mexer, já que a gente lá na tese colocou a questão da negligência ou da inércia estatal, a gente retoma. Lembra na API, no fechamento eu tenho que retomar a minha tese. Então eu retomo minha tese mostrando o quê? A importância crucial do governo nesse sentido. No sentido por quê? Porque quem trabalha com as políticas públicas aí é uma observação interessante. No Brasil a gente tem o Ministério das Comunicações e a gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, e você fala, nossa, vou usar os dois, vou usar tudo. Não, utilize um ministério ou outro, tá? Então a gente tem governo com as políticas públicas, vou usar o setor de telecomunicações, e como o governo tem que fazer esse seu papel via um desses ministérios. Tranquilo. E também posso trabalhar com a questão de como é importante esse processo de inclusão por meio das escolas, né? Por meio das escolas como? Dotar as escolas de infraestrutura, por meio de cursos profissionalizantes, de acesso à internet, e a Unicef chega até a falar nessa questão de acesso à internet, ela fala de conexões públicas à internet. Então a gente tem aí governo, políticas públicas, a gente tem os ministérios por meio dos quais isso vai se efetivar, né? E para fazer com que esse cidadão realmente seja incluído nesse mundo digital que nós vivemos. Tranquilo? Beleza. Bora trabalhar.